Bom, hoje eu quero falar sobre como sua empresa pode reduzir custos no meio dessa pandemia. Eu já fiz um vídeo aqui logo no começo dessa pandemia, desse coronavírus, justamente com esse tema, e aquele vídeo foi uma coisa assim mais voltada ao direito do trabalho, com algumas normas da CLT, da Constituição. E como tudo estava muito no começo ainda, o que aconteceu? Obviamente, o governo foi editando várias medidas provisórias que alteraram muitos dispositivos, como a CLT, como o Código de Defesa do Consumidor, e acabou que aquele vídeo ficou um pouquinho desatualizado. Então eu resolvi fazer essa parte 2 agora, porque eu vi que foi um tema muito procurado, um conteúdo que o pessoal se interessou, e eu acho muito importante falar disso agora, já ressaltando algumas medidas provisórias que foram editadas pelo governo, algumas situações que podem existir e que pode te ajudar a economizar dinheiro aí para sua empresa. Esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, então eu quero dar 3 avisos agora logo no começo. O primeiro aviso é que sempre que você for fazer qualquer coisa, eu já repito isso em vários vídeos e sempre vou repetir, sempre que você tiver algum problema jurídico, contrata um advogado. Seja para fazer um contrato, para analisar determinada situação, se a sua empresa pode fazer uso de determinada lei, ou para redigir um contrato, ou algum processo judicial, seja lá qual for o seu problema, sempre que envolver problema jurídico, contrata um advogado. Eu tenho certeza que, seja lá qual for o valor, vai sair muito mais barato do que não contratar. Eu já vi inúmeras pessoas físicas e jurídicas tendo prejuízos muito maiores por não contratar um advogado. Às vezes você paga lá 100, 200, R$ 1.000, que seja, e evita de perder 10 mil lá na frente. O segundo aviso que eu quero dar é que, como esse vídeo talvez fique um pouco grande com tudo que eu tenho que falar, vale a pena assistir até o final para pegar todas as informações que eu vou passar aqui. Eu tenho certeza que, independente do que for a sua empresa, em qual setor você está atuando, uma dessas informações aqui vai ser útil para você em algum momento para reduzir custos aí da sua empresa. O terceiro aviso aqui, na verdade, é um pedido. Se você gostar desse vídeo, se você gostar de alguma informação que eu passei aqui, se inscreve aí no canal, vai acompanhando tudo que eu estou postando, tem muita coisa boa aqui. Estou sempre postando mais informação útil em vários ramos do direito, áreas que eu atuo, que eu domino, que eu tenho conhecimento, sempre de uma forma bem simples, bem acessível para qualquer pessoa. Então se inscreve, curta o vídeo, comenta. Se você tiver alguma dúvida, eu estou sempre respondendo, o pessoal comenta. Interage aí para eu ver que o vídeo está sendo útil, que está fazendo sentido, que é um tema que você está gostando. Se não gostar também, comenta que não gostou, para eu poder melhorar nos próximos vídeos. Eu quero falar sobre 3 situações aqui nesse vídeo. A primeira é envolvendo o contrato de trabalho. Teve uma medida provisória, salvo engano, 936, que trata sobre essas relações de contrato de trabalho. Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui em cima, que eu analisei sobre a possibilidade de redução do salário e redução da jornada de trabalho, que essa medida provisória permitiu. Então, quem não assistiu pode ir lá e assistir. Eu só faço uma ressalva. Logo após que eu fiz esse vídeo, o STF decidiu, de uma vez por todas, que a medida provisória tem total eficácia. Então, o que significa? Houve uma discussão se poderia ser feito acordos individuais, conforme previu a medida provisória, ou se deveria ter intervenção do sindicato, conforme prevê a Constituição Federal. O STF chegou e bateu o martelo e falou: não vale a Constituição, vale a medida provisória, eu estou decidindo assim, pronto, acabou. Então, se você for fazer alguma redução de jornada de trabalho, suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada, pode ser feito apenas com contrato individual entre o empregado e o empregador. Não é necessário comunicar o sindicato, não é necessário intervenção do sindicato, não é necessário negociação com o sindicato. Então, nesse vídeo de agora, como complemento, eu quero falar de outra possibilidade que prevê essa medida provisória, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho. A medida provisória previu lá, estabeleceu em um dos seus artigos, que é possível sim a suspensão temporária do contrato de trabalho. Para esse vídeo não ficar ainda mais extenso, eu vou deixar toda a fundamentação jurídica aqui na descrição
igual eu já fiz e faço em vários vídeos, nos outros vídeos eu sempre faço isso. O que eu quero que fique registrado aqui é o seguinte: você pode sim suspender temporariamente o contrato o contrato de trabalho dos seus funcionários, mas existem algumas regrinhas, como prazo, situações em que vai deixar de valer essa suspensão se você não fizer uma coisa bem feita, e até mesmo a possibilidade de uma estabilidade provisória para o seu funcionário. Então tem que ficar muito atento se vale a pena essa suspensão, porque às vezes você suspende o seu contrato com o funcionário e daqui a um mês você resolve mandar ele embora, mas aí você vai ter que pagar uma multa. Então talvez não compense você fazer o uso dessa medida provisória, dessa situação. Então você tem que pensar muito se vale a pena economicamente até fazer o uso dessas medidas. Porque às vezes você pensa em suspender o contrato de trabalho agora, mas daqui 2 meses você quer mandar esse funcionário embora e ele goza dessa estabilidade lá e você vai ter um prejuízo muito maior, porque além de pagar a rescisão dele, você vai ter que pagar essa multa que está prevista na medida provisória que eu vou deixar aqui na descrição. Tudo isso tem que ser muito analisado. Mas, como eu já disse, que eu quero ficar registrado aqui, é que existe a possibilidade de ser feito. For uma situação extrema lá, você acha que vai te economizar dinheiro nesse momento, você não tem condição de pagar seus funcionários, suspende o contrato dele lá provisoriamente. A segunda situação que eu quero falar aqui para vocês é envolvendo contratos em geral, por exemplo, aluguel, prestação de serviço, compra de materiais, essas coisas todas que as empresas têm no seu dia a dia lá. As empresas, de um modo geral, elas estão fazendo uma revisão desses contratos e negociando com a outra parte. O próprio Código Civil ele prevê lá que o contrato pode ser encerrado se ele ficar oneroso para uma parte de forma imprevisível, de forma extraordinária. Então há um respaldo legal para isso acontecer. Mas é uma negociação. Então você, empresa, vai ter que negociar lá com por exemplo, da pessoa que você alugou o seu espaço, ou de um prestador de serviço qualquer, ou de um fornecedor de produtos para sua empresa. Vocês vão ter que sentar e negociar um abatimento, uma suspensão temporária desse contrato, uma revisão de valores. Por se tratar de uma negociação entre as partes de um contrato, quase tudo é válido. O mais difícil é sentar, conversar, debater, estabelecer os valores, estabelecer um prazo. Tudo isso vai ter que ser debatido lá entre as duas partes. Um exemplo que eu posso dar, assim, que alguns clientes nossos aqui conseguiram fazer. Vamos supor que sua empresa contratou uma empresa de marketing, tem uma empresa de marketing, ou que está na moda agora um digital influencer para fazer uma propaganda para você. Nesse momento de pandemia, talvez não faça muito sentido ter aquele marketing trabalhando para você, porque não vai dar um retorno. Então o que você pode fazer? Você pode entrar em contato, negociar uma suspensão. Olha, durante esse período eu não quero que você faça isso, não vou te pagar, obviamente, mas depois a gente vai restabelecer esse negócio, esse contrato. Você faz lá as propagandas, você faz o marketing e eu volto a te pagar de acordo com as publicações. É assim, é um exemplo que eu estou dando para visualizar melhor esse contexto. O que é importante, o que eu sugiro assim vocês analisarem. Se o seu contrato pode ser restabelecido no futuro, então você faz apenas uma suspensão agora. Suspende temporariamente o contrato e depois ele volta a valer. Se for uma situação que não tem como voltar a funcionar depois, não tem como valer depois, então você encerra o contrato, discute apenas lá se vai haver uma multa, se não vai haver uma multa, mas é melhor encerrar e acabar logo com aquilo. Então, se for lá, você tem um hotel e tem um fornecimento de comida mensal. Nesse momento, seu hotel não está funcionando, então não faz sentido você ter aquele fornecimento de comida lá para o restaurante do hotel. Então, você suspende o contrato e depois que o hotel voltar a funcionar normal, o contrato volta a valer. E aí você negocia só essa suspensão, esse prazo de suspensão, se vai haver um pagamento mínimo, se não vai haver pagamento nenhum. Tudo isso é discutido dentro dessa negociação. Mas o que eu quero que fique registrado também é que é possível haver essa negociação. Muitas empresas estão fazendo isso, estão tendo sucesso com isso. Tudo é conversado, tudo é negociado. É uma coisa assim, extraordinária que ninguém previu, todo mundo sabe que está difícil. Então eu creio que vale a pena sim negociar. A última situação que eu quero falar aqui no vídeo
é sobre serviços de turismo. Então, se você for um hotel, se você for uma pousada, vender pacotes de turismo, tudo isso pode ser útil para você. O que acontece? O governo editou também uma medida provisória para tratar sobre esse assunto. E ele estabeleceu lá que em determinadas situações não será necessário o reembolso do dinheiro para o consumidor. Então, obviamente, eu vou deixar aqui essa parte legal na descrição do vídeo, mas só um exemplo lá. Você pode remarcar aquele pacote que foi adquirido pelo consumidor. Vamos supor lá que você é um hotel, o consumidor não conseguiu viajar agora, mas ele pode viajar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, por exemplo. Então, você não precisa devolver esse dinheiro agora, você pode simplesmente remarcar a estadia dele para frente. O que acontece? Eu quero fazer aqui algumas ressalvas sobre isso. A primeira ressalva essa medida provisória é um pouco polêmica, muita gente diz que ela vai contra o Código de Defesa do Consumidor, então a qualquer momento pode ser que ela caia ou no todo ou em parte. Segunda coisa, por se tratar de uma medida provisória, o Congresso ainda vai analisar se ela vai continuar valendo depois ou não. Ela tem um prazo como medida provisória. Então pode ser também que mais para frente ela deixe de valer ou fique em definitivo. E por último, o que eu gosto de falar nos meus vídeos e até mesmo quando eu dou uma consultoria para um cliente ou um potencial cliente, é não só essa análise jurídica, mas também uma análise envolvendo a parte econômica, a parte de marketing, que eu considero muito importante para qualquer negócio. Então, um exemplo para ilustrar melhor o que eu quero dizer. Vamos supor lá que você é uma agência de turismo, um hotel, uma pousada, alguma empresa nesse setor. A parte jurídica, a parte legal é muito simples. No momento que eu gravo esse vídeo, a medida provisória está valendo, tem eficácia, então você não é obrigado a devolver o dinheiro para o consumidor, desde que de acordo com as situações aqui previstas. Ok. Mas em termos econômicos e em termos de marketing, como que isso pode te afetar? Vamos supor lá que um cliente descontente resolve ingressar na justiça. Ele pode até não ter amparo legal, ele pode até perder o processo. Mas se ele fizer isso depois, pode ser que você tenha um gasto lá contratando advogado, acompanhando o processo, tem todo aquele desgaste de acompanhar o processo. Então, será que isso vai valer a pena? Imagina, por exemplo, ele ficar fazendo postagem em rede social, criticando o seu estabelecimento, por exemplo. Então, nesse tempo de redes sociais, imagina uma crítica desse seu cliente, desse seu consumidor, sendo divulgada na internet aí, todo mundo lendo aquilo sobre o seu estabelecimento. Às vezes, em termos de marketing, isso é muito prejudicial a curto, médio e longo prazo. Então, talvez não valha a pena. Agora, imagine a situação contrária. O seu cliente solicitou o reembolso. Você sabe que não é obrigado a reembolsá-lo, mas mesmo assim faz. Imagine o termo positivo que isso pode te causar. Seu cliente vai ficar satisfeito que ele conseguiu resolver o problema dele sem burocracia, de forma rápida, foi bem atendido. Quando ele precisar do serviço de novo, é muito provável que ele te procure, é muito provável que ele indique para familiares, para amigos, te elogie nas redes sociais, faça postagens positivas a seu respeito. Então, às vezes, fazendo uma análise econômica, pode ser que você tenha um prejuízo a curto prazo, mas em termos de marketing, você tem um retorno, um lucro a médio e longo prazo. Tudo isso tem que ser pensado juntamente com a interpretação da lei. Você, como empresário, tem que pensar se vale a pena você tomar determinadas atitudes com os seus empregados, com os seus parceiros, com os consumidores, seus clientes. Tudo isso tem que ser muito bem pensado, muito bem debatido aí entre os sócios, entre os diretores, se você tiver um setor jurídico. Tudo isso tem que ser muito debatido, muito conversado, se vale a pena, não só em termos legais, mas também em termos financeiros, em termos de marketing, de crescimento para a sua empresa. Tudo tem que ser pensado, tem que ser analisado como um todo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que seja útil, que vocês tenham gostado. Comentem aí, já pedi isso no começo do vídeo, mas comenta aí se alguém tiver alguma dúvida, comenta o que achou. Críticas também são muito bem-vindas para eu poder melhorar nos próximos vídeos. Então é isso, eu estou à disposição. Até o próximo vídeo, um abraço.